Um abraço, é muito bom ter você aqui de volta. Botafogo e Mirassol é o assunto desse vídeo. Como que chegam os dois times? Retrospecto de Botafogo jogando em casa, retrospecto do Mirassol fora de casa. A gente vai trazer aqui números, estatísticas, como que chegam os dois times e também escalação do Botafogo. Existe uma escalação ideal? O Botafogo hoje tem um time que possa ser considerado titular, porque o que mais a gente vê é mudança nesse time, né? O técnico David Ancelotti, em cada partida, ele escala um time diferente. Mas a gente tem a nossa visão, né? A gente, como torcedor, a gente tem a nossa própria percepção do que é considerado time titular hoje, né? E aquilo que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Time bom sempre tem aquele time considerado o 11 inicial. O time que faz uma boa campanha, um time que ganha título, ele chega ao sucesso porque ele tem um conjunto, ele tem um padrão, ele tem aquele time considerado o titular, que só é mexido em casos específicos, né? Mas, cara, a gente nunca vai ver time campeão com técnico escalando um time diferente todo jogo, né? Com ele dando rotação pro time inteiro, né? Ele trocando 4 ou 5 de uma vez só, todo jogo. Isso não existe. Isso não existe. Os melhores times que foram campeões aí nos últimos anos, se a gente parar para olhar aquele time, a gente vai saber qual é o time titular. Enfim, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Estamos sempre aqui no ar, todos os dias, falando de Botafogo. Considere se inscrever aqui nesse canal, deixa o like, que também é importante para esse vídeo continuar sendo recomendado aqui no YouTube. Vamos lá. Estatísticas de Botafogo e Mirassol, esses dois times que nunca se enfrentaram, primeira vez na história que Botafogo e Mirassol irão se enfrentar. O Mirassol que vem em uma evolução, né, muito grande. Mirassol, cara, que tem 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Não à toa, cara, está ali em quarto colocado na tabela, né? É um time modesto, que não tem um elenco grande, né? Não tem jogadores de nome, mas que tem conjunto, é um time bem treinado, é um time que tem padrão. Se a gente pegar nome por nome de Botafogo e Mirassol, quem será que ganha? Nome por nome, posição por posição. E essa partida será realizada amanhã. Esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, o jogo é amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, no estádio Newton Santos. Nos últimos 5 jogos no Newton Santos, o Botafogo só venceu uma, que foi a vitória sobre o Red Bull Bragantino no dia 30 de agosto, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro em casa. Os outros 4 jogos foram 2 empates e 2 derrotas. O Botafogo perdeu para o Palmeiras por 1-0 e perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Os outros 2 jogos, o Botafogo empatou com o Corinthians por 1-1, empatou com Vitória 0-0. Então o Botafogo aí nos últimos jogos em casa tem tido um retrospecto negativo, cara. Negativo. Vamos ver aí se nesse jogo contra o Mirassol... É porque a gente fala, vamos ver, né? Porque hoje, de verdade, eu não consigo ter 100% de confiança no que o técnico da David Ancelotti vai fazer. O time do Botafogo, cara, na teoria, no papel, o elenco não é ruim, mas é mal aproveitado. Porque o técnico não está sabendo extrair o máximo do potencial desse time. A gente vê isso, cara, claramente. Então, qual time que ele vai colocar em campo? Como que ele vai organizar o time? O Mirassol, né, vai jogar fora de casa. E o Mirassol vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. 2 dessas 3 é jogando fora de casa. E o Botafogo, ele vem, né, de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto a você que está aqui. Você acredita que o Botafogo ainda consegue reagir no Campeonato Brasileiro? Com o pé no chão. Com o pé no chão. Dá para acreditar que o técnico David Ancelotti ele vai conseguir reerguer o time do Botafogo? Ele vai conseguir fazer o time voltar ao caminho das vitórias? Vai fazer o Botafogo voltar a disputar as primeiras posições? Nesse momento o Botafogo é o 6º colocado com 35. O Mirassol tem 38. Então é um jogo daqueles chamados 6 pontos, né? O Botafogo vencendo, chega ao mesmo número de pontos que o Mirassol, porém, nos critérios, né, de desempate, o Botafogo ele vai ficar na frente. O Botafogo vai ultrapassar. Que bom que o Bahia perdeu o último jogo. E aí vai ser mais um time que o Botafogo ele vai ultrapassar na tabela caso vença o Mirassol. Se o Botafogo vencer, ele chega em 4º colocado. Então é um jogo de suma importância, cara. Suma importância. A provável escalação do Botafogo contra o Mirassol. Segundo o site Trivela, a provável escalação do Botafogo deve ser Léo Link, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles,
Marlon Freitas e Danilo, Álvaro Montoro, Savarino e Jefinho na frente, Cris Ramos. Desfalques, Bastos, né? Recuperação infinita de lesão no joelho, não recupera nunca. Natan Fernandes, fratura no antebraço. Arthur está lesionado na coxa. Arthur Cabral é dúvida nesse momento. No momento que eu gravo esse vídeo, ele é considerado dúvida. Tem um edema ósseo. Jordan Barreira foi convocado para a seleção sub-20 da Colômbia. Neto ainda é dúvida depois de sentir dores na coxa no último jogo. O Neto ele pode ficar de fora, mesmo que ele se recupere. Na minha opinião, o titular tem que ser o Léo Link. E aí, qual seria a minha escalação? Bem parecida com essa que está aqui no site Trivela. Léo Link no gol, na lateral direita eu mudaria. Ao invés do Vitinho, eu entraria com o Matheus Ponte. Eu não gosto do Vitinho, acho fraquíssimo. Ele só é razoável na defesa, e mesmo assim comete falhas. Mas no ataque ele é assustador. Dupla de zaga, Caio, Alexandre Barbosa. Na lateral esquerda, Alex Telles. Meio campo, seria 2 volantes, Marlon Freitas e Danilo. E do meio para frente, eu entraria com Savarino, centralizado. Pelo lado direito, eu entraria com Jefinho. Pelo lado esquerdo, Montoro. Na frente, Cris Ramos. Esse seria o time. Agora, depende aí do técnico David Ancelotti acertar esse time, né? Já teve muito tempo para isso e até agora que a gente vê é um time sem alma, um time sem vibração, um time desorganizado, um time que faz muita força para criar jogadas, um time que dá muito espaço, ou seja, tem muita coisa que precisa ser corrigida nesse time. Muita coisa. E a gente já viu aí do técnico que ele, cara, não é confiável. Vamos aguardar aí com a cena dos próximos capítulos e vamos torcer por uma vitória nesse jogo contra o Mirassol, que o técnico David Ancelotti ele perceba coisas que ele ainda não percebeu, que ele corrija erros que ele mesmo tem cometido em relação à escalação, em relação à organização do time, em relação às substituições, que ele pare de inventar e, de alguma forma, ele faça aquilo que ele ainda não conseguiu fazer no time. Fazer esse time evoluir, melhorar jogo após jogo. Porque o Botafogo ele vem em queda, cara. O Botafogo tem sido um desastre nos últimos jogos. Enfim, vamos aguardar. O que nos resta é torcer. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um bom jogo.